Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou Danilo Rattori, e o Santos cada vez mais se aproxima de maneira definitiva da Série B, do seu primeiro rebaixamento, mais uma vergonha aí que essa gestão vem proporcionando. O Santos que perdeu, mas não apenas perdeu, ele foi completamente dominado e se mostrou absolutamente... não é nem ineficaz a palavra, ineficaz sugeriria que o Santos produziu algo e não foi eficiente nesta produção. O Santos foi completamente estático, completamente parado, completamente inerte, inofensivo contra o lanterna do campeonato, que tinha apenas 2 vitórias até a noite deste domingo. Então falaremos de América Mineiro 2, Santos 0, mais um passo em direção a este inédito rebaixamento da história do Santos Futebol Clube. Antes, peço sempre, inscreve no canal se não for inscrito, deixe seu like, compartilha, enfim. Se junte aí na dor e no sofrimento que é acompanhar o Santos Futebol Clube em mais uma jornada tenebrosa que foi a campo no Estádio Independência com João Paulo no gol. A volta dos 3 zagueiros, né? Joaquim fazendo essa função de lateral, mas sendo um zagueiro que funcionou contra o Grêmio, acompanhado de João Basso e Alex Nascimento, com o Dodô na lateral esquerda, Rodrigo Fernandes, Rincon e Lucas Lima, Mendonça, Jean Lucas e Marcos Leonardo. Este foi o time titular. Um Santos que foi completamente, como eu falei, né, completamente inofensivo. É um Santos que não se mexe, é um Santos que não cria jogadas, um Santos que não consegue chegar no ataque. Teve até bastante posse de bola no primeiro tempo mesmo. O Santos teve, eu tô até aqui olhando a posse de bola aqui, teve 64% de posse de bola contra o América Mineiro, mas é aquela posse de bola inócua, aquela posse de bola estéril, que não produz nada. Eu não sei se vocês já viram um filme chamado Guerra Mundial Z, que é estrelado pelo Brad Pitt, fala de invasão zumbi, enfim, uma piração dessas. Mas ele fala uma coisa que pra mim faz todo sentido, que é uma lição da natureza, assim, né? Você precisa estar sempre em movimento para sobreviver, para vencer. Você tem que estar se movimentando. E eu lembrei disso olhando o jogo do Santos, em que o Santos tentava jogada pelas pontas e todos ficavam parados. Teve um lance, eu até achei emblemático, assim, um pouco depois do primeiro gol do América, em que o próprio Rodrigo Varanda, se não estou enganado, toca a bola. No que ele toca a bola, ele se movimenta, contorna 2 jogadores do Santos, recebe a bola livre, finaliza errado. Não sei se com o pé bom, enfim, mas estava trocado o pé. Joga para fora na cara do João Paulo, mas era para ter sido o segundo gol. Mas só isso já foi muito mais movimentação do que o ataque do Santos no jogo inteiro. Se vocês olharem, se vocês assistiram o jogo, vocês sabem o que eu tô falando, mas era uma coisa do Mendonça ou o Dodô pegarem a bola e os outros jogadores ficarem parados esperando para ver o que ia acontecer, com toda a pinta de que ia ser um cruzamento, e todos os cruzamentos que tiveram foram errados. Esse foi o Santos basicamente no primeiro tempo. Como eu falei, né, muita posse de bola, mais posse de bola do que o América Mineiro, mas sem conseguir atacar, e tomou o gol na tradicional falha de marcação. Eu até acho que foi do Alex a falha de marcação, foi pelo lado dele. O Rodrigo Varanda, numa troca de bola, numa troca de passes normal, assim, recebeu na cara do João Paulo, tocou entre as pernas dele. Enfim, mais uma falha da defesa do Santos. Dessa vez, o Diego Aguirre fez a substituição no intervalo, só que ele não fez muitas substituições, não tirou o Mendonça, por exemplo, para colocar o Soteldo, que faria sentido. Falaremos dele depois. Tirou o Rodrigo Fernandes, um volante, para colocar o Júnior Caissara, um lateral direito. Então o time fica com 3 volantes, 3 zagueiros, 2 laterais, então 5. Rincon, Lucas Lima e 3 atacantes. É um 5-2-3, digamos assim. É mais um 5-1-1-3.
O Jean Lucas pode até recuar para fazer essa volância, mas ele tava quase um meio de campo, quase um 5-1 com o Thomas Rincon, Lucas Lima e Jean Lucas, que avançou bastante, com o Steve Mendonça e o Marcos Leonardo, que foi um 0, assim. Nem por culpa dele, mas ele não pegou na bola. O Santos continuou muito mal, continuou não produzindo. E, para ser justo, assim, o Santos teve alguns momentos no primeiro tempo. Né? Antes de tomar o gol, o Jean Lucas fez uma finalização, então ele foi até a entrada da área, fez uma finalização perigosa contra o Matheus Cavicchioli. E no final, o Santos começou a cruzar umas bolas assim, e teve uns lances que passaram perto. Não, dessa vez, diferente do jogo contra o Atlético Mineiro, não deu assim aquela impressão, aquela sensação que o Santos empataria se tivesse mais eficácia. Contra o Atlético Mineiro, sim, o Marcos Leonardo teve várias chances. Contra o América Mineiro não deu essa sensação, mas teve um momento em que o Santos se aproximou um pouco mais do gol do Matheus Cavicchioli, mas ainda sem construir jogadas, ainda sem ter esse movimento pelo meio, muita bola alçada na área, sem qualquer resultado. E aí, logo aos 10 do segundo tempo, o Juninho marca o segundo gol do América Mineiro, novamente uma falha da zaga, mas de marcação, né, dessa vez numa bola aérea. Então o Juninho aparece no meio de 3 marcadores do Santos, tinha mais um recuado, consegue cabecear na marca do pênalti, assim, quase na pequena área, e o João Paulo não consegue fazer a defesa, nem põe a culpa nele, nesse caso. Alguém tinha que ter tirado, alguém tinha que ter marcado o Juninho. E é muito resultado dessa falha de marcação desse time. 5 minutos depois, o Aguirre promove mais 2 mudanças, tira Joaquim e Lucas Lima, então tira o zagueiro barra lateral e o meio de campo para colocar o Soteldo e o Furt, então ele coloca mais um centroavante e o Soteldo, que nesse jogo especificamente ele fez a ponta, e aí nesse sentido o Santos volta a ter 2 zagueiros com 2 laterais, faz aquela linha de 4 mais ou menos, só que o Júnior Caissara estava bem mais avançado. Fica o Thomas Rincon, que ainda não está numa forma física ideal, então ele perde algumas jogadas na corrida, enfim, não alcança. Com o Soteldo avançado, o Soteldo ocupou a ponta esquerda, o Jean Lucas veio para o meio, e o Furt ficou meio que entre a linha do meio avançada e o Marcos Leonardo, não que ele tenha feito muita coisa, mas tentando fazer mais esse pivô. Só para constar, o Jean Lucas ainda teve um outro lance perigoso, que foi uma bola na trave, mas algo bastante, assim, olhando o jogo, muito muito casual, assim, né? Foi quase um acidente de percurso, chutou a bola, bateu na trave, mas nada que indicasse uma jogada. O Santos continuou muito ineficiente, e aí, já próximo do final, aos 34 do segundo tempo, saiu finalmente o Mendonça para entrar o Patati. Eu não consigo entender por que o Mendonça sempre demora tanto para ser substituído, ou não é substituído, inclusive. Nesse jogo ele saiu, mas nos outros jogos ele não vinha saindo. E ele não vem mostrando futebol também. Eu não entendo qual que é a pira do Aguirre com o Mendonça especificamente. E aí, mas o jogo que, por exemplo, o Nonato não entrou. Não é que o Nonato fosse salvar esse rolê, mas o Santos, o Patati foi a última substituição do Diego Aguirre, e e isso quer dizer que, para quem fez as contas, o Aguirre morreu, né, terminou o jogo com mais uma substituição e uma parada que ele poderia ter feito e não fez. E aí, já nos acréscimos, um lance assim que indignou muito da torcida santista, mas que o trânsito todo foi muito absurdo. Aos 49 do segundo tempo, 50 do segundo tempo quase, o Soteldo reclama de uma falta no meio de campo num jogo perdido, toma o amarelo e em seguida profere palavras, assim, segundo as transcrições ele usou realmente palavrões ofensivos e é expulso em seguida, uma coisa absolutamente imbecil. Na melhor das hipóteses é imbecil, assim, na pior das hipóteses eu prefiro nem comentar, mas já tá fora de um jogo absolutamente importante, que é o jogo contra o Cruzeiro na Vila Belmiro semana que vem, né? Porque o Santos não joga no próximo fim de semana do feriado, só na outra quinta-feira, então o Santista vai ter pelo menos
muitos dias de descanso aí para remoer mais um vexame do time. E de novo, assim, o Santos não mostrou evolução pro time do Paulo Turra nessa partida. Eu entendo quando o Aguirre falou de evolução, de melhora no jogo contra o Atlético Mineiro. Nesse jogo não teve. E o que me preocupa é isso: esses jogadores são muito estáticos, eles não têm intensidade, eles não têm movimentação. E é absolutamente previsível tudo que o Santos faz. São jogadas pela ponta, tentativas de cruzamento, mas não tem uma ultrapassagem, uma triangulação um pouco mais rápida. Nada disso tem sido feito com esse time do Santos. Tanto que a bola não chegou no Marcos Leonardo. Teve um momento, assim, perto do final da partida, que o Jean Lucas com o Soteldo tentaram trocar alguns passes pelo meio, o Furt fazendo esse pivô. Nada que demonstrasse resultado, mas ali teve um lampejo de alguma troca de passe, pelo menos. Mas muito pouco para o que esse time poderia ter mostrado. No final, o Santos acabou com mais posse de bola que o América Mineiro, até porque o primeiro tempo já teve mais. No segundo tempo, o América deu a bola para o Santos e o Santos não conseguiu fazer nada. E até porque o jogo já estava meio ganho. Na verdade, quando o América Mineiro marcou um gol, já indicava muito que o Santos não conseguiria reverter essa situação, principalmente jogando fora de casa. É tenebroso pensar que o Santos tem uma vitória fora de casa e 9 derrotas. É realmente uma campanha assim muito assustadora, muito ruim a campanha. O Santos tem uma vitória, um empate e 9 derrotas. Só não é pior do que o próprio América Mineiro, que tem 0 vitórias fora de casa. É, o Santos tem só uma vitória, que é contra o Vasco, né? Que é um time que não tem mostrado muito também. Mas conseguiu um empate fora de casa, coisa que o Santos não conseguiu. Com esse resultado, o Santos fica com 21 pontos, né? Mais uma derrota. Fica um ponto atrás do Bahia. Bem da verdade, esse ponto atrás acaba não fazendo tanta diferença, porque o Santos estar com 20, com a mesma pontuação que o Bahia ou não faz tanta diferença, porque o saldo de gols do Santos é muito ruim. O Santos toma muitos gols, então o saldo de gols do Bahia é melhor. Mas se mantém 4 pontos atrás do Goiás, 5 pontos atrás do Inter, 5 pontos atrás do Corinthians, 5 pontos atrás do Cruzeiro, que é o 12º e que é o próximo adversário do Santos. O Santos parece que não tem muita noção do quanto é importante pontuar nesses jogos fora de casa. Se o Santos tivesse mais 3 empates fora de casa, mais 2 empates fora de casa, já não precisaria, já poderia empatar um jogo em casa, porque já teria um pouco mais de pontuação. Lembrando que para chegar nos 45, a conta do Santos é vencer todos os jogos em casa. E o Santos simplesmente não consegue esses pontos, né? Contra o Atlético Mineiro, contra o América Mineiro. Se tivesse conseguido 2 pontos, já poderia se dar ao luxo de empatar contra o Cruzeiro, não seria no prejuízo. Agora precisa, de qualquer forma, de qualquer maneira, vencer o Cruzeiro para seguir aí, pretendendo ficar na Série A. O Santos que vai ter talvez a chegada do Morelos, o Silveira também vai entrar, mas parece muito pouco para um time que poderia até mostrar mais futebol, na minha opinião, se movimentasse mais. O que me dá agonia de assistir o jogo do Santos é isso. É um time que é parado, que quando tem a bola é muito difícil tentar uma inversão um pouco mais difícil, apesar de tentar muitos lançamentos, muitos chutões, mas não troca passes no meio do campo, recua muito a bola, dá tempo para o adversário armar a própria defesa e não tem movimentação. Assim, os jogadores não fazem ultrapassagens, então isso me incomoda muito no jogo do Santos. E mais do que isso, eu não sei o que deveria ser feito para melhorar, eu não consigo apontar assim, é culpa do treinador ou é culpa dos jogadores, porque mudam os jogadores, chegam novos jogadores e continua nessa mesma situação, assim, nesse mesmo marasmo. Então não sei o que pode ser feito. Enfim, uma situação muito difícil do Santos. Eu acho que sim, a queda é iminente, a menos que o Santos mostre o que não mostrou até agora,
tem uma coisa que eu sempre falo, a gente estuda a história porque a história ela meio que nos ensina o que vai acontecer no futuro. E se alguma coisa no passado do Santos dentro desse Campeonato Brasileiro nos mostra que a tendência é a queda, é o rebaixamento. Isso é muito preocupante. Enfim, o Santos volta a campo dia 14, então tem 10 dias de trabalho. E bom, a gente já passou por períodos de 10 dias de trabalho com o Odair Helma que não tiveram nenhum tipo de resultado. Vamos ver se o Aguirre conseguirá fazer alguma coisa, se bem que ele já teve muito tempo, né? Todos os jogos que ele teve 7, 6 dias de trabalho livres. Vamos ver se 10 dias e novos jogadores farão essa diferença toda, mas eu acho difícil. Que é um jogo muito importante do Santos em casa contra o Cruzeiro. Eu acho que vai ter sim muita festa. Acho que é uma vitória que, se o Santos conseguir vencer o Cruzeiro, pode colocar de novo o Santos emocionalmente, psicologicamente, de novo nessa luta para sair, né? Quem sabe dar um ânimo para enfrentar o Bahia 4 dias depois, fora de casa. Assim, então, esse é um jogo bastante importante para o Santos. Mas é um time que precisa ter um pouco mais de senso de urgência e não fazer coisas como o Soteldo fez, que é tomar 2 amarelos absolutamente estúpidos em seguida, um jogo perdido no meio de campo, um lance que não faz diferença nenhuma, e ficar de fora da partida que, como a gente sempre fala, né, mais uma final pro Santos. O Santos precisa encarar esses jogos como, talvez nem mais do que finais de campeonato, assim, os jogos da vida do Santos para não ser rebaixado. Então eu acho que os jogadores do Santos precisam ter esse senso de urgência, e eu não sei se o Aguirre vai conseguir injetar nesses jogadores essa preocupação, né, essa noção de realidade de que o Santos precisa pontuar nesse campeonato. Nos resta saber como será estes 10 dias de trabalho, mas na melhor das hipóteses, pelo menos o Santista vai ter aí alguns dias de descanso, sem falar de Santos diretamente, até a próxima partida, que vai ser só na outra quinta-feira. Então aproveitem para curtir bem o feriado sem sofrer com o Santos Futebol Clube. Este foi o nosso vídeo de pós-jogo de mais uma derrota horrorosa do Santos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, deixa seu like, compartilhe, desabafe. Tamo junto, pra cima deles. Abraço.